Olá, meu nome é Itamar. Para quem não sabe, eu sou pastor, tenho esse chamado. É um chamado, não é um título. E gostaria de estar compartilhando um vídeo de no máximo 10 minutos sobre oração sincera e perfeita. Então, primeiro, nós temos que entender que quando nós oramos no Espírito, né? A palavra de Deus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então, nosso Espírito, eu dei uma aula, está aí no YouTube, também está no meu Facebook, logo logo também vai estar no site, aonde eu falo sobre Espírito, alma e corpo. Mas hoje eu quero falar sobre alma. Então, o que tem a ver oração com alma? Se primeiro eu deveria fazer uma oração no Espírito. É simples. Nós oramos sim, devemos orar no Espírito. Mas nem sempre estamos prontos para orar no Espírito. Às vezes a nossa alma está muito aflita, afligida, deprimida. Então não vai adiantar de nada. Eu não vou conseguir chegar lá no Espírito. Porque tem o corpo, depois vem a alma e lá está o Espírito. Então eu vou dar um exemplo do próprio Senhor Jesus. Jesus fazendo uma oração na alma. Então primeiro eu vou dar o exemplo, depois eu vou explicar em que momentos fazemos esse tipo de oração e para que serve. Vamos lá. Jesus, uma certa vez, ali no Getsêmani, começou a orar. Estava ali com os apóstolos, se retirou e disse para eles: me ajudem a orar, me ajudem em oração, melhor dizendo, porque minha alma está afligida, afligida de morte. Por quê? Porque todas aquelas castas espirituais, aqueles demônios, principados e potestades, estavam rodeando a pessoa de Jesus. E aquilo afligia a sua alma. E ele se sentia muito oprimido, ao ponto de, quando orar dessa maneira. Está lá nos evangelhos, você pode ver em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele diz assim, a oração de Jesus: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então preste atenção nessa oração. Pai, afaste de mim esse cálice. Até aí, a oração está seguindo um objetivo e um propósito. Afastar o cálice, foi o que Jesus pediu. Só que Jesus coloca uma vírgula, que faz toda a diferença e poderia até trazer confusão se você não entender o contexto. Mas, vem a vírgula e vem, mas, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que ele sabia que até aquele ponto era uma oração da alma. Ou seja, até antes da vírgula, Jesus começou na alma. Começou dizendo: Senhor, se possível, afaste esse cálice. Não estou aguentando mais. O que eu estou passando está difícil. Mas eu sei que tem um propósito. Não vai adiantar afastar o cálice. Eu vou ter que beber o cálice, no caso ali de Jesus, o cálice da morte. Jesus precisava passar por aquilo. Ele precisava morrer, se doar em sacrifício vivo por nós, pelos nossos pecados. Então o que aconteceu ali? Jesus, mesmo sabendo da vontade do Pai, porque ele revela isso no final da oração, logo no início, a alma dele desabafa, porque havia essa necessidade. Jesus não deu uma de religioso, uma de hipócrita, ou de um super crente dizendo: oh Deus, eu sei que eu tenho que morrer, não tem problema, hoje eu morro, e pode enfiar a faca. Não! Jesus ele não tinha estrutura emocional ali naquele momento. Jesus como homem, porque ele veio como homem, ele não tinha estrutura sentimental para poder fazer ali uma oração logo no Espírito, porque a alma dele estava afligida. E isso se demonstrou na oração. Tanto que, posteriormente também, nós vemos ali no Evangelho, dizendo que houve um momento ali,
se eu não me engano, ali mesmo no Getsemane, aonde diz a Bíblia que Jesus suou sangue, literalmente está lá. Dizem os médicos, os psicólogos, que isso é possível, porém, somente em casos extremos de extrema pressão psicológica e emocional. Então vejam, o que Jesus estava passando até se evidenciou no seu corpo físico. Um outro exemplo, Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, um pouquinho antes dele morrer literalmente, o que aconteceu? Ele disse: Deus meu, Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas você pergunta para mim, por que Jesus fez essa oração? Se Jesus sabia que Deus não estava abandonando ele, Deus o Pai, que aquilo era necessário. E no final ele diz: a ti entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus, mais uma vez, a alma dele estava desabafando. Ele sabia que o Pai não havia o abandonado, sabia que o Pai estava ali. E Jesus, por vontade própria, cumpriu a lei nele mesmo, morreu por causa da lei. Então, ali era uma oração da alma. E é muito importante nós entendermos que enquanto nós estamos... há momentos em nossa vida que não adianta a gente querer fazer uma oração pronta, religiosa, ou uma oração forte, como dizem algumas pessoas. Não existe. A oração perfeita, na verdade, é a oração que você está vivendo. É a oração sincera, naquela a qual você rasga o teu coração na presença do Pai e diz o que você está sentindo, e diz o que você precisa, e diz o que você de fato acredita. Se você não está acreditando, então para que você vai declarar: Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece? Não vai adiantar de nada, porque é besteira, é balela. Você pode dizer isso para as pessoas, mas para Deus que te conhece, não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no equilíbrio. É claro que eu não vou ficar toda hora chorando, toda hora vou dar vazão à minha alma. Não, mas há momentos sim, que nós precisamos descarregar o nosso emocional da nossa alma perante o Senhor Jesus, em oração, desabafando com Ele, dizendo o que nós estamos sentindo, o que nós precisamos, sem nenhum tipo de reservas, de limites, sem nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de oração pronta, mas rasgar mesmo o coração. E há momentos em que dizer: Senhor, estou chateado, Senhor, não estou entendendo isso, Senhor, eu quero acreditar, mas não estou conseguindo, me ajuda. E aí entra justamente a resposta de Deus. Porque Deus, ele não está vendo ali um super crente, ele está vendo uma pessoa sincera. Sabe qual foi o maior segredo de Davi? Diz a palavra de Deus, as Escrituras, em que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio pai disse isso nas Escrituras, que Davi era segundo o coração dele. Mas como é que pode um homem que adulterou, que cometeu homicídio, ser segundo o coração de Deus? Esses erros eram a parte de Davi, que obviamente não era segundo o coração de Deus. Eram os seus erros naturais, da sua carne. Mas para você entender o coração de Davi, mesmo com todos esses defeitos, Davi era sincero e agradava a Deus, era segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi não tinha reservas. Davi, quando foi pego ali em erro, rasgou o coração na presença de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Não veio com argumentos, não veio com religiosidade, não veio com absolutamente nada, a não ser a humildade de reconhecer o seu erro, a humildade de reconhecer a sua necessidade perante Deus. E assim, obviamente, o pai o respondeu. Um outro exemplo de oração, e eu vou terminar por aqui, é do rei Josafá. Se eu não me engano, está em 2 Reis ou 2 Crônicas. Você pesquisa lá no Google, dá uma googada lá, a oração do rei Josafá. Haviam ali os inimigos de Israel que queriam dominar ali Israel, e não era um, vieram dois. Um do lado, o outro do outro.
E o poder bélico, o poder de Israel ali era muito pouco comparado a esses inimigos. E o que aconteceu? O rei Josafá, ele pegou, disse assim: meu Deus, a casa caiu. E ele foi orar a Deus e ele disse: Senhor, os nossos inimigos são maiores do que nós podemos suportar. Não temos armas para poder enfrentá-los. Mas todavia nossos olhos e a nossa confiança está fita no Senhor. Age em nosso favor, intervenha. E Deus interviu e trouxe um milagre para eles. Mas qual foi o segredo? O segredo foi justamente esse. Ele não bateu o peito, ele não deu uma de Superman ou super crente, mas ele simplesmente foi humilde e reconheceu a sua fraqueza perante Deus. E aí Deus pôde o fortalecer e suprir toda a sua necessidade. Isso aconteceu com Josafá, isso aconteceu com o rei Davi, isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus, que veio como um homem e ali teve um momento de desabafar com o Pai. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um. O importante é nós entendermos que quando você estiver mal, quando você estiver afligido na sua alma, não faça orações prontas. Desabafe com o Senhor, chore na presença dEle, porque com certeza Ele tem poder para mudar essa situação que você está vivendo hoje. Então, fica aí o recado de Deus para a tua vida e carpe diem.